Sejam bem-vindos, sou o professor Bruno Mendes, ex-policial penal, autor do livro Sistema Penitenciário, Insegurança e Insalubridade. Sou professor em cursos de pós-graduação em Segurança Pública e Atividade Policial, fui professor em curso de formação de policiais penais e atuo aí na área do direito penitenciário, tá? Na área do sistema penitenciário. Então, pessoal, hoje vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre outro assunto exigido no edital para a prova discursiva do DEPEN, prova que será realizada agora no mês de fevereiro, beleza? E trata-se aí das políticas públicas de segurança pública e cidadania e do papel do sistema penitenciário brasileiro nas políticas públicas de segurança pública. Tema muito importante, muito relevante, principalmente a nível de prova discursiva, tá certo? Esses assuntos são assuntos não tão fáceis de ser encontrados na internet, tá? Principalmente em material, mas nós vamos ver aqui que essas políticas elas estão ligadas a leis e decretos, tá? Em regra, essas políticas públicas de segurança pública estão ligadas a leis e decretos, e nós veremos aqui uma que eu considero a lei mais importante atualmente, que trata do Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, tá? A Lei 13.675 de 2008, a lei que institui o SUSP, beleza? E veremos aí também o decreto que regulamenta a atuação, tá, dos órgãos elencados lá no Sistema Único de Segurança Pública e outros detalhes importantes aí para o conhecimento de vocês, para que possam fazer uma boa prova discursiva no DEPEN. Pessoal, políticas públicas. Entende-se por políticas públicas um conjunto de medidas e procedimentos adotados, elaborados e adotados pelo poder público visando atingir um fim, uma finalidade de interesse público. Quando falamos em políticas públicas, temos políticas públicas relacionadas à educação, políticas públicas relacionadas à saúde e também políticas públicas, claro, relacionadas à segurança pública. E é essas aqui, tá? As políticas públicas de segurança pública que é o nosso foco aqui, principalmente quando falamos em sistema penitenciário, tá? Cidadania, o que seria cidadania? O edital pede o conhecimento acerca de políticas públicas de segurança pública e cidadania, bem como o papel do sistema penitenciário nessas políticas públicas de segurança pública. Pessoal, cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por indivíduos que vivem em sociedade, pelos cidadãos, tá? Então, em sentido amplo, cidadão é a pessoa que tem uma ligação jurídica com determinado estado, beleza? Então, cidadania, conjunto de direitos e deveres exercidos por esses cidadãos que vivem em sociedade. Agora, falaremos aí sobre a Lei Federal número 13.675 de 2008. Como falei, a lei que eu considero mais importante, tá? Quando foi cobrado aí no edital o conhecimento acerca de políticas públicas, tá? Principalmente aí relacionadas ao Sistema Penitenciário Federal. Então, Lei 13.675 de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública no país, o SUSP, tá? Então, essa lei tem como principal objetivo fazer com que a atuação policial seja exercida de forma conjunta, de forma integrada, tá? Ou seja, todos os entes federativos em coordenação, interação e integração entre todos os órgãos de segurança pública. E isso para quê, pessoal? A finalidade principal da criação, da elaboração desta lei é no sentido de melhor combater o crime, principalmente o crime organizado, ou seja, combater a atuação das organizações criminosas. E veremos qual o papel do sistema penitenciário nessas políticas, tá? Avançando aqui, como um conceito de segurança pública em sentido amplo, tá? Nós temos alguns órgãos aí que não estão lá elencados no texto constitucional de 88, mais precisamente no artigo 144, mas estão elencados na lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública no país. Porém,
Por outro lado, nós temos aí a segurança pública chamada em sentido estrito, ou seja, somente é considerado órgão ou instituição de segurança pública aqueles elencados no rol taxativo do artigo 144 da Constituição Federal. E aí, um ponto muito importante em relação ao sistema penitenciário, nós temos a novidade trazida pela emenda 104 de 2019, que é a Polícia Penal. Polícia Penal esta que atua em âmbito federal, estadual e distrital, tá certo? Então temos essa novidade aí. A Polícia Penal resultou da transformação do antigo cargo de agente penitenciário e foi inserida no texto constitucional, no caput do artigo 144, inciso 6, beleza? Lembrando aqui que a classificação apresentada no artigo 144, né, elencada lá, dos órgãos de segurança pública é meramente didática, tá, pessoal? Não há hierarquia entre nenhuma daquelas instituições ou órgãos de segurança pública, tá? Então, devemos ter isso em mente para que possamos melhor visualizar aí o conceito estrito e o conceito amplo de segurança pública, tá? Então, o conceito estrito compreende os órgãos que estão lá elencados de forma taxativa no artigo 144 da Constituição. Quais são eles? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, polícias civis e polícias penais. Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual e Polícia Penal Distrital, beleza? Então são aí, em regra, esses os órgãos que compõem a estrutura da segurança pública no país. Mas como falei, devemos ter atenção, porque se tratam aí de órgãos em sentido estrito, tá? Agora, em sentido amplo, nós veremos aí a Lei 13.675 de 2018, que apresenta outros órgãos como integrantes operacionais da segurança pública no país, beleza? Então, avançando, como falei, em sentido amplo, nós temos aí os órgãos elencados no artigo 144 da Constituição Federal, no caput, mas outros órgãos também que são trazidos pela lei que institui o SUSP, beleza? Então, temos aí, novamente, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e aqui um detalhe, pessoal, o inciso 3, que seria lá do artigo 144 da Constituição Federal, que trata dos órgãos de segurança pública em sentido estrito, ele foi vetado aqui na lei que institui o SUSP. Por quê? Eu acredito que ninguém nunca tenha visto aí um policial ferroviário federal em atuação. Tá? Esse cargo ele existe, está lá no texto constitucional, tá? Não foi extinto ainda, né? Creio que no futuro próximo aí deva ser extinto, tá? E por causa disso ele foi vetado como integrante aqui operacional, trazidos aí no texto da lei 13.675 de 2018, a lei que institui o SUSP, beleza? Então, esses agentes que integram ou integravam aí a Polícia Ferroviária Federal estão por aí em alguns órgãos federais desviados de função, tá? E aí, seguindo, temos polícias civis, polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares e a novidade aqui também trazida pela Lei 13.675, perdão, de 2018. Pessoal, lei que institui o SUSP, traz as guardas municipais. Há, em relação às guardas municipais, uma divergência muito grande, tá? Tanto na doutrina quanto aí em relação a julgados proferidos por tribunais superiores em relação aos agentes da guarda municipal. As guardas municipais, elas não integram o caput do artigo 144 da Constituição Federal, ou seja, falando em segurança pública em sentido estrito, não são considerados órgãos de segurança pública, tá? Porém, em sentido amplo, vemos aqui apresentado pela lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública no país, que traz as guardas municipais como órgãos integrantes desse sistema, tá? Então, as guardas municipais, apesar de não estarem lá no caput do artigo 144 da Constituição Federal,
elas estão localizadas, né, lá no artigo 144, parágrafo 8º, tá certo? E por isso há uma forte divergência entre fazerem parte ou não da segurança pública. Mas o entendimento que predomina, tá, que prevalece na doutrina, é que somente aqueles órgãos elencados lá no caput do artigo 144 é que são ou podem ser considerados como órgãos de segurança pública no país, beleza? Então há essa divergência em relação aos guardas municipais, mas a lei 13.675 de 2018, ela traz as guardas municipais para integrarem, tá, o Sistema Único de Segurança Pública no país, com a finalidade que falei agora há pouco, que é de melhor combater a criminalidade, principalmente o crime organizado, tá? As guardas municipais, elas têm atuação aí mais restrita, tá, pelo próprio texto constitucional, a bens, serviços e instalações municipais, beleza? Então, visto esses detalhes aí importantes acerca das guardas municipais, vamos seguindo aqui. Adiante, órgãos do sistema penitenciário. A lei é de 2018, então trazia órgãos do sistema penitenciário. Em 2018 ainda não havia a figura da polícia penal, mas o próprio SUSP, né, a lei que institui o SUSP, já trazia também os órgãos integrantes do sistema penitenciário para o texto da lei, tá? O Sistema Único de Segurança Pública. E nós veremos aqui mais para frente a importância, né, do papel do sistema penitenciário nas políticas públicas de segurança pública, beleza? Seguindo, nós temos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou congêneres, tá? Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, agentes de trânsito, tá? Outro ponto importante, né? Agentes de trânsito também não estão lá no caput do artigo 144 da Constituição Federal. Não são, em sentido estrito, órgãos de segurança pública. Porém, a Lei 13.675 de 2018, visando melhor combater o crime, a criminalidade principalmente organizada, trouxe aqui também a figura, né, a presença dos agentes de trânsito, tá? Em regra, aí, a nível estadual e distrital, os agentes dos DETRANS, beleza? E aí temos também outra instituição muito importante, a Guarda Portuária, tá? Que assim como as guardas municipais também, infelizmente, sofrem um grande preconceito por não terem aí principalmente a nomenclatura de polícia e também não integrarem o rol taxativo trazido no artigo 144 caput da Constituição Federal, tá? Mas para quem é da segurança pública ou estuda segurança pública, todos esses órgãos aqui realizam atividades de segurança pública, tá? A grande maioria aqui realiza atividade de natureza policial, assim como eu sempre falei acerca dos antigos agentes penitenciários que também exercia este cargo, tá? Então, quando eu exercia esse cargo, eu já falava, já sabia que se tratar ali de uma atividade de natureza policial. Logo depois, no ano de 2019, veio a emenda à Constituição e reafirmou o que eu já falava lá atrás, tá? Na prática, beleza? Então, seguindo aí, artigo 1º. Separei aqui alguns artigos da Lei 13.675 de 2018, que institui o SUSP, para a gente falar aqui um pouquinho de forma aprofundada, tá? São poucos artigos, mas separei aqui alguns, tá, mais relevantes a nível de prova discursiva aí, beleza? Então, artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Único de Segurança Pública e cria política nacional de segurança pública e defesa social, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica, integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social, da União, dos Estados, do DF e dos municípios, em articulação com a sociedade. Então, pessoal, através da leitura do artigo 1º já da Lei 13.675 de 2018, nós podemos perceber aí a atenção do legislador voltada a melhor combater a criminalidade, tá? Então, numa pergunta objetiva, qual a finalidade da lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública no país? Fazer com que os órgãos de todos os entes, os órgãos
de natureza policial atuem de forma integrada, coordenada, de forma conjunta, para melhor combater a criminalidade, principalmente após o surgimento aí das organizações criminosas, tá? Mais precisamente aí ficaram mais conhecidas, né, no ano de 2006, que foi quando o PCC, o primeiro comando da capital, ou 1533, né, como eles chamam, realizou aí ataques simultâneos no estado de São Paulo, causando um terror enorme, não só no sistema penitenciário, mas também nas ruas do estado de São Paulo, tá? Então, a finalidade, o objetivo do SUSP é este que estamos, né, falando aqui, tá? Então, artigo 2º, a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o DF e os municípios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um. Então, a lei, ela traz essa atuação desses órgãos, né, que falei agora há pouco, de forma integrada, coordenada, conjunta, para melhor combater a criminalidade, mas cada um, claro, respeitando ali suas atribuições constitucionais, suas atribuições legais, beleza? Sem passar por cima aí de outras atividades, de outras atuações, né? Tem que sempre ter o limite ali legal, que é o quê? A lei, beleza? Então, pulando aqui para o artigo 9º da Lei 13.675 de 2018. É instituído o Sistema Único de Segurança Pública, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Pessoal, por que a lei traz aqui Ministério Extraordinário da Segurança Pública? A lei é de 2018, tá? Então alguns termos estão desatualizados. Hoje sabemos que aqui poderíamos colocar Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? Antes aí, em 2018, sob o comando do ex-ministro Raul Jungmann, né? Havia essa figura do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Hoje não, tá? Hoje, neste governo, houve a unificação, né, do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública. Então, Ministério da Justiça e Segurança Pública, beleza? Continuando, é integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários. Observem também a nomenclatura ultrapassada, né, porque é uma lei de 2018, a emenda veio dia 4 de dezembro de 2019, que trouxe a Polícia Penal para o texto constitucional, seguindo pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências de forma cooperativa, sistêmica e harmônica, beleza? Então veremos aqui quais são esses órgãos estratégicos e operacionais trazidos pela Lei 13.675 de 2018, a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública no país, tá? Então, avançando, nós vimos aí falar sobre a figura, né, do antigo agente penitenciário, hoje Polícia Penal, tá? Inserido lá no rol taxativo do artigo 144, porque hoje, tá, sem dúvida alguma, há uma grande importância na atuação dos órgãos do sistema penitenciário nas políticas públicas de segurança pública. E isso por quê? Principalmente pelo fato, né, pelo surgimento das chamadas facções, tá? Nome este que foi dado dentro de estabelecimentos penais no Brasil, né, que conhecemos aí pela nomenclatura de organização criminosa. Inclusive, a própria Lei 12.850 de 2013 traz o conceito de organização criminosa, tá, que se encaixa perfeitamente, claro, na nomenclatura interna dos estabelecimentos penais de facção, beleza? Então, a lei trouxe os órgãos do sistema penitenciário antes mesmo da transformação e inclusão da Polícia Penal no texto constitucional como órgão de fato ali policial em sentido estrito, por causa das organizações criminosas, tá? Que cada vez mais aterrorizam a sociedade do lado de fora, tá? Através de ordens emanadas por seus líderes dentro do sistema penitenciário, tá? Então é um problema muito grave, um problema muito complexo, e não resta dúvidas, né, da importância do papel do sistema penitenciário no combate ao crime organizado, tá? O crime organizado foi criado dentro de presídios brasileiros, e, obviamente, o combate a ele, né, a essas organizações, também deve se dar
dentro dos estabelecimentos penais brasileiros, dentro do sistema penitenciário. E por isso, hoje há uma grande participação do sistema penitenciário nas políticas públicas de segurança pública, beleza? Então, seguindo, integrantes estratégicos do SUSP, tá? Do Sistema Único de Segurança Pública. Quem são? Então, o parágrafo 1º traz aí, são integrantes estratégicos do SUSP. 1. A União, os Estados, Distrito Federal e municípios, por intermédio dos respectivos poderes executivos, tá? Então, trouxe aí todos os entes federados como órgãos, né, como integrantes estratégicos do SUSP, beleza? 2. Inciso 2 do parágrafo 1º. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos 3 entes federados. Pessoal, aqui a lei trouxe 3 entes federados, mas por que 3 se são 4? União, Estados, DF e municípios. Falou aqui em 3 porque, em regra, tá? Em regra, não temos Conselhos de Segurança Pública municipais. Tá? Até pelo fato daquela divergência que falei no início aqui da nossa aula sobre fazerem parte ou não as guardas municipais da segurança pública, beleza? Então, colocou aqui dos 3 entes, União, Estados e DF, Conselhos de Segurança Pública. Não estou aqui afirmando que não existem, tá? Pode ser que existam. A lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública limitou a 3 entes, que são União, Estados e DF, beleza? Nesse ponto que trata dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social. Seguindo aqui, nós temos os integrantes operacionais do SUSP, pessoal. Todos aqueles trazidos lá no artigo 144 da Constituição em segurança pública em sentido estrito, tá? Todos os órgãos lá policiais elencados no caput do artigo 144. E aqueles que vimos, guardas municipais, guardas portuários, agentes de trânsito, as secretarias, né, antidrogas e todos aqueles órgãos ou instituições que falamos aqui no começo da nossa aula, beleza? Então esses são os integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, beleza? Pulando aqui para o parágrafo 4º, os sistemas estaduais, distrital e municipais serão responsáveis pela implementação dos respectivos programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento. Então aqui nós vemos, pessoal, uma autonomia administrativa, né? Respeitando aí o disposto na lei, tá? Que traz o Sistema Único de Segurança Pública. Então, apesar de trazer aqui essa divisão de entes, né? Eles devem atuar de forma integrada, tá? Respeitado o disposto nessa lei. Então, a liberdade de organização e funcionamento, tá? Uma autonomia aí administrativa em relação ao combate ao crime, principalmente ao crime organizado, tá? Seguindo, nós podemos visualizar na prática o Sistema Único de Segurança Pública através da Força Nacional. Muitos de vocês, acredito que já tenham ouvido falar aí sobre a Força Nacional, tá? Que é composta por policiais militares, em regra, de todos os estados da Federação e do Distrito Federal. Alguns, claro, né, selecionados, tá? Que formam um grupo de repressão à prática criminosa nos estados da Federação quando há um grave comprometimento da ordem da segurança naquele determinado local, tá? Então, o ministro da Justiça e Segurança Pública determina que a Força Nacional atue nesses locais onde há um grave comprometimento da ordem e da segurança pública, beleza? Agora, trazendo para o âmbito do sistema penitenciário, a visualização prática do Sistema Único de Segurança Pública, a Força-Tarefa de Intervenção Prisional, que é um grupo composto por policiais penais de todos os estados da Federação e do Distrito Federal e da União, claro, que realizam intervenções prisionais, tá? Em presídios estaduais, nos quais há grave comprometimento da ordem e da segurança também. Nós vimos aí acontecer em Alcaçuz, lá no Rio Grande do Norte, nós vimos no Amazonas, tá? Nós vimos aí em alguns outros estados a atuação conjunta das polícias penais, né? Antes ainda na figura do agente penitenciário, tá? Essa atuação conjunta, integrada, coordenada para combater a criminalidade ali, mais especificamente dentro dos presídios. Então, quando a criminalidade
está ali atuando, comprometendo a ordem, a segurança dos estabelecimentos penais, pode ser aí determinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública que a força-tarefa de intervenção prisional vá até determinado presídio para restabelecer a ordem e a segurança lá no local, beleza? Então, essas aí, a Força Nacional e a Força-Tarefa de Intervenção Prisional, são visualizações práticas do que diz, tá, a Lei 13.675 de 2018, a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. Então, muito importante a gente ter essa visualização prática, tá, da lei para ver, né, para termos a noção de como acontece, de como funciona aí na prática essa atuação integrada, coordenada e sistêmica da atuação dos órgãos policiais, tá? Pessoal, Decreto Federal 9.489 de 2018, mesmo ano da lei que institui o SUSP. Esse decreto, ele regulamenta no âmbito da União a Lei 13.675 de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública no país, o SUSP, beleza? Então, pulando aí os primeiros artigos, separei aqui o artigo 4º. Caberá ao Ministério da Segurança Pública, tá? Hoje nós sabemos que o decreto é de 2018, como falei agora, hoje é Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, continuando, caberá elaborar o Plano Nacional de Segurança Pública. Então, cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborar o Plano Nacional de Segurança Pública, que deverá incluir o Plano Nacional de Enfrentamento de Homicídios de Jovens, além de estabelecer suas estratégias, suas metas, suas ações e seus indicadores, direcionados ao cumprimento dos objetivos e das finalidades estabelecidos no artigo 6º e artigo 22 da Lei 13.675 de 2018, a lei que institui o SUSP, beleza? Então é de muita importância a leitura dessa lei, tá? De forma ali mais técnica, para compreender os objetivos trazidos nela, beleza? Claro que já adiantei aqui muitos desses objetivos para vocês, inclusive com visualizações práticas dessa integração, dessa força policial, tá? Mas é muito importante fazer aí uma leitura paralela aí da lei, beleza? Parágrafo 2º do decreto, parágrafo 2º do artigo 4º, tá? O Plano Nacional de Segurança Pública terá a duração de 10 anos, contado da data de sua publicação, e deverá ser estruturado em ciclos de implementação de 2 anos, tá? Então aqui, pessoal, ou seja, a cada 2 anos renova esse ciclo é renovado, realizando alterações, ajustes para melhor combater a criminalidade. Nós sabemos que o crime, né, o criminoso, a criminalidade geral está sempre evoluindo também, infelizmente, né? E aí, as leis e a atuação policial, principalmente em conjunto, de forma integrada, deve também estar evoluindo, né? A polícia ou as polícias, elas não devem estar sempre ali atrás do crime, né? Devem estar passos à frente, tá? Para prevenir e não só reprimir. Beleza? Então, infelizmente, nós vemos aí na prática que o crime ele está muito avançado, né? Ele se atualiza bastante, vem dando muito trabalho para os órgãos de segurança pública, né? Hoje nós podemos afirmar que as organizações criminosas são o maior problema para a segurança pública do país, tá? Representam o maior risco e o maior problema para a segurança pública do país, beleza? Passando aqui, artigo 7º do Decreto Federal, número 9.489 de 2018. Até o dia 31 de março de cada ano calendário, o Ministério da Segurança Pública, perceba que o texto é de 2018, tá? Hoje seria Ministério da Justiça e Segurança Pública, em articulação com órgãos competentes dos estados, do DF e municípios, realizará avaliação sobre a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores de políticas públicas relacionadas com a segurança pública e defesa social, tá? Então, mais uma vez, o decreto regulamentando aí, no âmbito da União, a Lei Federal número 13.675 de 2018, lei que institui o SUSP, para melhor adequá-lo, né? Melhor adequar a lei no enfrentamento ao crime, no combate ao crime e principalmente ao crime organizado, tá?
o parágrafo 1º do artigo 7º do decreto fala que a primeira avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública será realizada no segundo ano de vigência da Lei 13.675 de 2018, tá? Então, no ano passado, ano de 2020, é que completou o segundo ano de vigência da lei, tá? Da lei federal que institui o SUSP, beleza? Então, essa avaliação, provavelmente, deve ter sido realizada, apesar de termos, né, e estarmos ainda enfrentando o grave problema da pandemia do coronavírus, mas acredito que tenha sido realizado aí uma avaliação sobre as metas, né, sobre as recomendações trazidas na Lei 13.675 de 2018, beleza? Pessoal, política nacional de segurança pública. Quando falamos em política nacional de segurança pública, estamos nos referindo ao conjunto de órgãos que realizam atividade de segurança com a finalidade pública de manter a ordem, a paz pública e a incolumidade das pessoas. Então, políticas nacionais de segurança pública estão ligadas a esses objetivos: manter a ordem, a segurança, a paz pública e a incolumidade das pessoas, beleza? Então, através essas políticas, elas são representadas através de leis, tá? Trouxe aqui a que eu considero principal, que é a Lei 13.675 de 2018, principalmente a nível de prova discursiva, do DEPEN ainda, tá? Como uma mais importante lei relacionada aí às políticas de segurança pública, tá? E o papel do sistema penitenciário nessas políticas. Como eu falei desde o início, hoje é o combate à organização criminosa, o combate às chamadas facções, tá? Então, claro que o sistema penitenciário tem que estar, né, incluso aí nessas políticas nacionais de segurança pública, beleza? Então, pessoal, falei aqui de forma breve, mas até um pouco aprofundada, tá? Sobre essa lei 13.675 de 2018, os pontos mais relevantes a nível de prova, tá? Então, espero que tenham gostado da aula. Conheçam o meu livro Sistema Penitenciário em Segurança e Salubridade, à venda no site da Amazon.com.br e no site da Hotmart.com, tá? Este livro trago também esses assuntos, trago o sistema de justiça criminal, o papel do sistema penitenciário brasileiro nas políticas públicas de segurança pública, tudo sobre o funcionamento do sistema penitenciário brasileiro e o exercício do cargo de policial penal, tá certo? Nos 3 entes: União, Estados e DF, beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui e até uma próxima aula.